Bom, pessoal, enquanto a gente dá esse tempinho, então, aí para os colegas que não fizeram a postagem entrarem, fazerem a postagem, eu vou adiantando um pouco os nossos próximos passos, tá? Em linhas gerais, e aí a gente depois para e começa a fazer a correção da prova efetivamente. Tudo bem? Todo mundo foi bem na prova, não tem ninguém nervoso, então não é um problema. Legal. Durante. Aí eu peço que vocês mandem uma mensagem aí no grupo de WhatsApp de vocês, pro pessoal que não fez a postagem fazer a entrega, tá? Seguinte, nós vimos até o momento, tudo que nós estudamos é relacionado a simplesmente fenômenos dentro da eletricidade, né? Então, nós vimos que existe carga elétrica, que elas são de dois tipos, né? Que as cargas de mesmo sinal, elas se repelem, a gente começou com isso lá nas primeiras aulas, né? Então, fenômeno da repulsão, e quando a gente tem cargas elétricas opostas, elas se atraem. Vimos que a gente pode usar a chamada diferença de potencial para forçar, né, um movimento de cargas elétricas que a gente chamou de corrente, tá? E vimos até acumuladores aí com capacitores. De um outro lado, né, desde o período grego, um outro fenômeno conhecido era o magnetismo, né, especialmente devido ao ímã. Tá? Os ímãs, eles têm uma característica muito curiosa, né? Os ímãs, eles têm dois polos, que a gente chama normalmente de norte e sul, e quando eu pego dois ímãs, que eu coloco polo norte com polo norte, ou sul com sul, se eu tenho aqui norte e norte, esses ímãs se repelem, da mesma maneira que se eu coloco sul com sul, também os ímãs se repelem, e quando a gente coloca dois ímãs com polos opostos, eles se atraem. E um ímã também é capaz de atrair qualquer combinação metálica que tenha o quê? Qual é o elemento que o ímã atrai? Ferro, né? Tanto é que uma das maneiras de a gente ver o grau de pureza do alumínio, né, que o pessoal faz o teste, é ver o quanto que tem de ferro no alumínio. Ok, Lucas Rafael já conseguiu, beleza. Falta o Dedney. Tá. E uma das Professor, mais. Oi, também, tá bom? já conseguiu também? Joia. Tá certo. Tá Valeu, bom. hein? Deixa eu dar um reboot aqui para ver agora como é que tá e quem é que ainda aparece. Ué, Dedney aparece ainda como. Não, porque eu não dei um reload aqui para lá.
Agora só o João Carvalho e o Vinícius Costa mesmo que aparece. Não sei, acho que eles não estão aqui na sala, né? Bom, dá mais um tempinho para eles e continuar aqui para a gente ver como é que fica. Bom, então, isso era uma coisa que já se sabia desde a antiguidade, né? Que o ímã é capaz de atrair objetos metálicos que contenham, especialmente compostos aí associados ao ferro, né? Inclusive, quando a gente quer saber qual é o grau de pureza de uma peça de alumínio, né? O que que a gente faz, né? Você quer saber se a esquadria é de alumínio bom ou não, você vai com ímã, né? Se ela atraiu, se o imã atrair essa esquadria, você foi premiado com um alumínio de má qualidade, né? Então, é um teste que a gente faz sempre. Então, magnetismo era uma coisa e eletricidade era outra. Tá? Até que um dia, um cara com um nome estranho pra gente, Oersted. Opa, faltou um S aqui. Oersted. Ele descobriu uma coisa por acaso, né? Ele estava trabalhando com um circuito, tinha aqui um fio, né? Não vou entrar na questão do circuito que ele estava mexendo, né? Pouco importante, mas era um circuito aqui que tinha uma corrente elétrica passando, e por acaso mesmo, ele não tinha nenhuma ideia de que isso poderia acontecer, ele deixou uma bússola. Uma bússola estava na bancada dele, próximo ao circuito. E o que o Ørsted percebeu é que o fato da corrente elétrica estar circulando aqui alterou a bússola, né? Mexeu com o ponteiro. E isso foi uma coisa muito difícil de explicar naquela época, né? E ele detectou que ele desligava o circuito, a bússola voltava à marcação normal. Ele ligava o circuito, a bússola ficava novamente alterada. A partir desse experimento é que nasce o que a gente hoje chama de eletromagnetismo, né, que é a junção aí do magnetismo com a eletricidade. E não vou entrar, eu não vou seguir todo o caminho histórico, né, porque seria muito longo, claro, mas onde isso nos levou, né? Nos levou a um conhecimento que é o seguinte: toda carga elétrica em movimento ela gera em torno dela um campo magnético. Então, se eu tenho um fio por onde circula uma carga elétrica, circulam cargas elétricas, né, por onde passa uma corrente, em torno desse fio, e em desenho circular sempre, tá, existe um campo magnético. É o campo magnético que a gente usa BOH. Na verdade, o campo B é o de indução magnética, o campo magnético é o H. A gente vai trabalhar só com o B de bola, que é o de indução, tá? E aí, como é que a gente explica isso? Bom, então, quando uma carga elétrica está em movimento, surge um campo magnético. E o que é o ímã, né? O ímã, na verdade, o ímã natural é um material que tem uma corrente circulando dentro dele, uma corrente interatômica de alta complexidade, para entender, a gente não vai entrar no mérito dela, mas magnetismo, ele é um efeito, uma força, um campo que surge dada a movimentação de cargas elétricas. Ah, o João chegou aqui. João Vitor, sua prova aparece como não postada, tudo bem?
eu deixei aberto 20 minutinhos para vocês, para quem estava nesse caso, fazer a postagem, tá? Não sei se o João está com o microfone ou sem, mas ele já está aqui na sala. Professor, eu entreguei fazia um tempinho, acho que a minha irmã que fez alguma coisa no meu Teams. Ela só mexeu no Teams meu esses dias. Olha, para mim aparece como não entregue, aparece só como visualizado. Aí tá até as 8 eu deixei até as 8h20 para quem está nesse caso fazer a postagem. Depois disso eu vou começar a correção e não vou considerar essa nota, viu? Tá, não, já postei. Já Já tá. postou novamente? Ah, tá bom. Já. Eu acho que ela fez alguma coisa. Eu já tinha feito num dia mesmo, pra não ter erro. Aí ela mexeu aqui no computador. Brigadão. Nada. Então fica faltando só o Vinícius Costa, que não está na sala. Não sei se alguém tem contato com o Vinícius. Também não sei se ele está frequentando, só olhou de curiosidade, né? Bom, vamos finalizar aqui esse papo. Então, olha só. O que que a gente descobriu, o que que se descobriu a partir desse fenômeno aí, né, desse experimento? É que o campo magnético, ele não tem uma carga magnética associada a ele. E é por isso que quando a gente tenta partir um ímã, né, isso é uma outra coisa que já se sabia, né, desde o início, é que quando a gente pega um ímã natural, que tem lá o norte e o sul, se a gente pega esse ímã e parte ao meio, ele forma dois novos ímãs, com norte e sul. Tá? E se você tenta fazer novamente aí essa divisão, ele forma mais ímãs com norte e sul. A gente não consegue isolar a parte norte e a parte sul do ímã. A natureza não permite isso. E era uma coisa que não se sabia por quê. A partir dessa ligação entre carga elétrica em movimento e campo magnético, é que isso ficou claro, porque na realidade, o análogo da carga elétrica, uma carga magnética, ela não existe, né? O que existe é uma circulação de cargas elétricas. Tanto é que no eletromagnetismo um pouco mais avançado, as chamadas equações de Maxwell, né, que é a base do eletromagnetismo, tá? A gente não vai entrar em equações de Maxwell, viu? Só estou exemplificando para vocês. A operação divergente, ela mostra origem do campo, tá? Falando uma linguagem bem simples. Então, o divergente do campo elétrico é a carga elétrica dividido pela permissividade do vácuo. E já o divergente do campo de indução magnético é zero, porque não existe carga magnética. Tá? Então, monopolo ou carga magnética, como queiram chamar, é alguma coisa que não existe na natureza. Campo magnético é sempre um efeito de uma carga elétrica em movimento. Tá? Então, nós vivemos num grande ímã, né? Acho que todo mundo sabe disso. A Terra tem correntes elétricas em seu interior, especialmente na parte mais central da Terra, distante da crosta onde a gente vive, e ela tem várias cargas elétricas circulando o tempo inteiro. E aí nós temos na Terra um polo norte e um polo sul. Alguma coisa de estranho no meu desenho, pessoal? Ninguém achou nada de estranho nesse desenho da Terra? Vou acrescentar, o Brasil está E o norte está embaixo, está invertido. tá invertido? Será?
Mas aí ele estaria certo, né? Estaria nessa posição mesmo. Seria nessa posição mesmo. Eu acredito que sim. Então, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu pego uma bússola, tá? Quando eu pego uma bússola, ela tem o lado norte e o lado sul, certo? E a bússola aponta assim, né? Aqui estaria só para a gente exemplificar, os Estados Unidos, aqui estaria o Brasil, aqui seria a África, tá? Do jeito que a gente está acostumado a ver. Né? Por aqui estaria a África e aqui em cima estaria a Europa. Né? A bússola aponta assim, norte e sul. Indicando o quê? Que ela está ali, o norte da bússola é atraído pelo sul da Terra e o sul da bússola é atraído pelo norte da Terra. Então aqui, ó, muito cuidado com essa terminologia. O azul é o polo magnético, tá? Isso é questão, inclusive, típica de concurso, tá? Aí a gente chama de norte e sul aquilo para onde a bússola aponta, que é o que ficou conhecido como polo geográfico, tá? Por que isso? Porque os navegadores, né, não só os navegadores, mas enfim, hoje todo mundo que usa bússola, pega a bússola e diz ela está apontando para o norte, eu vou seguir para o norte. Vou seguir para o sul porque a bússola está apontando para o sul. Só que se a bússola está apontando para o norte, é porque ela está te mandando para o sul magnético, tá? Então a terminologia norte ou sul magnético e geográfico, muito cuidado com ela, tá? Magnético é o da Terra enquanto um ímã. Geográfico é para onde a bússola aponta, tá? Podem pensar assim. Eu sei que pode parecer meio complicado. E eles são o quê? Invertidos. O polo norte magnético é o sul geográfico e o polo sul magnético é o norte geográfico. Confuso isso? Alguém já sabia disso? Damiana se manifestou aí, tudo bem? Eu já sabia, professor, também. É. Então, para quem não sabia, tá? Existe uma diferença entre o polo magnético e o polo geográfico por conta aí dessa. E por que que a Terra tem um ímã dentro dela? Bom, porque ela tem corrente circulando, o centro da Terra é extremamente quente, quente e metálico, portanto tem elétrons livres que eles circulam, né? E isso faz com que a Terra tenha aí seja um grande ímã do ponto de vista magnético, e a gente vai ver que essa atividade que torna a Terra um grande ímã, ela é essencial para a existência da vida na Terra. Né? Se o ímã da Terra fosse desligado, nós viveríamos pouquíssimo tempo, né? Algumas horas, talvez. Nem sei se chegaria a tanto. Tá? Porque existe uma coisa na natureza chamada plasma. Tá? Em termos de estados da matéria, a gente tem o sólido, né, onde os materiais ficam próximos com forma definida. Se a gente fornece mais energia para um sistema, a gente passa para o estado líquido, né, onde não existe mais forma definida e as moléculas
tem uma ligação muito mais fraca. Fornecendo mais energia, a gente passa para o estado gasoso e quando a gente começa a ter dissociação das moléculas, né, tornando aí os átomos mais livres dentro da estrutura do material, a gente vai para um estado chamado de plasma. A maior parte do universo está no estado plasma, nem sólido, nem líquido, nem gás. Tá? E a Terra tem em torno dela um grande plasma, que inclusive contém a nossa atmosfera. Tá? Agora ele não corrigiu para fazer o desenho da Terra. De novo ele não corrigiu. De novo ele não corrigiu. Agora ele corrigiu. A Terra não é exatamente redonda, como eu fiz aqui, mas em torno dela existe toda uma atmosfera que ela fica presa à Terra. E por que ela fica presa? Porque como a gente tem um cinturão magnético, esse cinturão magnético ele é capaz, né, de conter um plasma. Né? O que segura um líquido? Um recipiente, idem para um gás. Né? No caso do líquido, se você abrir o recipiente, ele não vai embora, né? Só se você virar. No caso do gás, abriu, ele já perde, já sai e ocupa o maior volume possível no espaço. E para deter um plasma numa região limitada do espaço, você precisa de um campo magnético. E é esse campo magnético da Terra que tem dupla função, tá? Ele tanto não deixa o que está aqui na atmosfera sair, como ele nos defende de tempestades magnéticas, por exemplo, emitidas do Sol. Tá? Então, esse cinturão, que tem um nome de banda de rock, ou melhor, a banda de rock tem um nome por causa dele, o cinturão de Van Halen, tá? Que foi o cara que primeiro estudou esse campo magnético que tem dupla função, nos proteger dos ataques externos e não deixar a nossa atmosfera sair. Então, nós vivemos em cima, né? Vivemos num grande imã, que é o nosso planeta. E depois eu vou mostrar umas imagens, tem umas imagens muito bonitas aí. Algumas são imagens mesmo, outras são só animações feitas pela NASA, algumas coisas vêm do INPE também, mostrando como é que é a atividade desse cinturão. Tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum comentário? Não, senhor. Tudo tranquilo? Então tá. Eu vou agora, então, já fiz essa aí, né? Esse preâmbulo do que a gente vai ver. Só falta mesmo o Vinícius Costa, eu acho que ele não deve estar frequentando. Então, eu vou passar para correção aí, né? Vou resolver as questões da prova com vocês, tá bom? Então, vamos lá para a gente ter um fechamento aí dessa parte sem campo magnético, tá? Então, tá aqui o arquivo da prova. Vocês tinham aí 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, né? Já que os demais pontos vêm das atividades que a gente está fazendo. Então, a primeira questão, ela dava um gráfico, né, de diferença de potencial sobre um resistor versus a corrente, né, do resistor. E aí o que era perguntado é que, na verdade, não pedia nem a corrente, pedia só a razão entre as duas resistências. Tá? Então, era uma questão muito simples também. Acho que a única questão que vocês não tinham feito, uma idêntica, a única questão que era nova, né? Acho que a gente não tinha feito nada idêntico, mas era muito simples. Basta lembrar que a lei de Ohm diz que se um resistor é ôhmico,
ele está sujeito à relação entre diferença de potencial, resistência e corrente, tá? Então, nós podíamos pegar aqui, né, os dois resistores partem do zero, então a gente podia pegar aqui para o resistor A, né, a diferença de potencial de 50 ohms era igual à resistência A vezes a corrente de 2 amperes. Para o resistor B, os mesmos 50 volts, ohms não, 50 volts, é igual ao produto de RB por 10 amperes, né? Ou seja, 2 vezes RA era igual a 10 vezes RB, logo RA sobre RB é igual a 5, ou RA igual a 5 vezes RB, ou, ao contrário, né? RB igual a 1/5 de RA, ou ainda RB igual a 0,2 vezes RA. Então, qualquer uma dessas respostas aqui estariam corretas, tá ok? Alguém tem dúvidas sobre essa questão? Não, professor. Tranquila, né? Bem facinho essa. Deixa eu só ir salvando aqui para depois postar para vocês. Parece que estão com sono hoje, é impressão minha. Segunda questão dizia o seguinte: um determinado gerador possui uma força eletromotriz de 2 volts, resistência interna de meio ohm e está associado em série com uma lâmpada de resistência de 2 ohms. Qual é a tensão elétrica entre os terminais do gerador? Então, também uma questão muito fácil, muito aí dentro do que a gente tinha feito de exercício, né? O gerador, então, com uma força eletromotriz de 2 volts, uma resistência interna, né, o Rzinho de meio ohm, e esse gerador, né, forma aqui uma caixa fechada, né? A gente não especificou que tipo de gerador seria, ligado a uma lâmpada com 2 ohms de resistência. Então aqui a gente sabe que esses 2 volts, 2 ohms, a gente sabe que o que o gerador fornece, né, é igual aos 2 volts subtraído da queda devido à resistência interna dele, e isso tem que ser igual aos 2 ohms da lâmpada vezes a corrente que passa pelo circuito. Com isso a gente pode calcular a corrente do circuito, então fica aqui 2 igual a 2,5I, logo I igual a 2 dividido por 2,5, 2 dividido por 2,5 dá a mesma coisa que 4 dividido por 5, o 0,8, né?
Então, a gente tem uma corrente de 0,8 ampere passando aí por esse circuito. E a pergunta era qual a diferença de potencial nos terminais do gerador, né? Aqui. Portanto, então, o gerador tem uma força eletromotriz de 2 e uma perda de 0,8 vezes 0,5. Ou seja, 2 menos 0,4, isso nos dá, então, 1,6 volts de diferença de potencial nas pontas do gerador. Tá? Alguma dúvida nesse segundo exercício? Também nós tínhamos feito alguns desses exercícios já, né? Não sei nem, sinceramente, se a gente já tinha feito algum igual a esse, com os mesmos valores, porque a gente vai acabando por repetir alguns valores. Legal. Então, exercício número 3. Ele falava de 2 geradores, tá, com as seguintes características. Força eletromotriz de 12 volts, né? Quem prefere chamar de FEN também, para não confundir, ok, tanto faz. Resistência interna de cada um deles de 4 ohms, e eles eram associados em paralelo. Tá? E aí era solicitado duas coisas: a tensão elétrica resultante da associação e qual seria a resistência elétrica do conjunto. Tá? Bom, quando a gente tem associação em paralelo, né, nós temos então força eletromotriz, resistência interna, força eletromotriz e resistência interna. Isso equivale a um gerador com a mesma força eletromotriz de cada um deles. Então, a força eletromotriz equivalente, nesse caso, é igual, 12 volts. Agora, a resistência interna, ela é igual a 1/4 mais 1/4, o inverso dela, né? Logo, I sobre R, equivalente nesse caso, é igual a 2/4 ou 1/2, ou então chegamos a uma resistência equivalente de 2 ohms. Então, essa associação em paralelo equivale a um gerador com 12 volts de força eletromotriz e resistência de 2 ohms. Essa era a questão número 3. Deixa eu salvá-la aqui. Prova 2, exercício 3. Okay. Questão número 4 tratava de capacitores. Então, a questão número 4 também é uma questão sem figura. Ela falava que um capacitor com duas placas quadradas de 4 milímetros de lado. Então, a gente tinha aí duas placas com 4 milímetros de um lado, 4 milímetros do outro, então, localizadas a uma distância de 3 centímetros uma da outra.
tá? Com uma permissividade do meio de 80 microfarad por metro, né? Ele pergunta qual era a capacitância desse capacitor, né? A capacitância depende da área e depende inversamente da distância entre as placas. Então, o primeiro passo aqui era fazer a conversão de todos esses elementos para metro, né, já que o resultado todo está no Sistema Internacional de Unidades, no MKSC, né? Então, a área do capacitor ela é de 4 milímetros por 4 milímetros. E aí vocês tinham que lembrar que 1 milímetro é 10 a menos 3 metros, né? Milésima parte do metro. Então, para ter essa área em metros quadrados, nós tínhamos então 16 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que a distância, 3 centímetros, isso é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá? E aí a gente já tendo tudo, né, na unidade correta, tinha que proceder ao cálculo da capacitância do capacitor, né? Lembrando aí então que a gente tinha aqui o 80, então a capacitância dá o 80 vezes 16 vezes 10 a menos 16 de área, sobre a distância 3 vezes 10 a menos 2. Tá? E aí, quanto que isso vai dar? 80 vezes... Deixa eu fazer a conta aqui. Dava aí aproximadamente 426,7 vezes 10 elevado a menos 14. Tá? Ou ainda 0,4. Professor, Sim? ¿por qué sale menos 16 ahí? 10 a menos 16. Nossa, não é menos 16, é menos 3, menos 6, desculpa. Tem dois erros aqui. Que apareceu um menos 13 aqui. Aqui é menos 3, menos 3. Eu olhei para o lugar errado. Aqui está certo, é menos 6. Aqui também está errado, é menos 6. Professor, Sim? 80 vezes 10. É 80 vezes 10 a menos 6, porque é microfarad. Microfarad também, né? Aqui, ok. Aqui, ó. Esse micro indica menos, né? 1 milhão. Então, a gente tem aqui que, na verdade, isso é 80 vezes 10 a menos 6 Faraday por metro. Então, como é que fica o cálculo aqui? Todo mundo está acordado, isso é bom. Como é que fica o cálculo aí da capacitância? Então, agora a gente tem 80 vezes 10 a menos 6, com uma área de 16 vezes 10 a menos 6,
e dividido pela distância de 3 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, nós temos 80, 16 e 3, e do outro lado a gente tem 10 a menos 6 mais 2. Tá? Então, isso vai dar aí o 426,7 vezes 10 elevado a menos 10. Tá? Ou ainda, se a gente traz essa vírgula, né, para cá, deslocando ela aí de três dígitos, né? A gente vai ter o 0,4 vezes 10 elevado a menos 7. Qual a unidade disso, hein? Olha só. Nós multiplicamos Faraday por metro, olhando para cá, tá? Com metro quadrado dividido pelo quê? Dividido por metro, né? Então, o que que nós tivemos aqui? Faraday, metro quadrado, sobre metro quadrado. Isso é igual a Faraday. Então, importante vocês observarem o seguinte: quando você tem dúvida, né, às vezes, nossa, eu divido por... isso aqui é um erro muito comum em prova, dividir pela distância ao quadrado, porque você confunde, né, com outras equações. Então, pense sempre em termos de unidades. Se você sabe qual é a unidade do capacitor, né, você tem, então, que combinar as unidades de maneira a chegar no resultado em Farad. Tá? Então, ó, capacitância, permissividade do meio está aqui. Qual a unidade dela? Farad por metro. Farad por metro. Área, comprimento ao quadrado, metro ao quadrado. E dividido pela distância, que foi medida em metro. E isso tem que levar a uma composição que dá a unidade correta. A análise dimensional ou análise de unidades é uma coisa muito importante quando você tem alguma dúvida sobre o cálculo que vai ser feito. Ok, alguma dúvida, algum comentário? Nada. Esse então foi o exercício número 4. Deixa eu salvá-lo aqui. E vamos para o último. O último tem aí duas figurinhas. Né? A gente tem duas figuras aí mostrando duas composições de elementos de circuito. Tá? Os dados geral desse exercício 5 diz que a gente tem uma voltagem de 24 volts, uma diferença de potencial, né, de 24 volts. As resistências são 4 ohms, a 2, 6 ohms e a 3, 8 ohms. Tá? E aí o que é solicitado é a resistência equivalente. Acho que essa era a mais trabalhosa de todas. A corrente que passa por cada uma das resistências e a potência dissipada por cada uma das resistências. Então, P1, P2, P3, nos dois arranjos de circuito que eu vou colocar aqui agora. Era a questão mais trabalhosa, não a mais difícil, acho que nenhuma delas eram difíceis, mas só
dava um pouquinho mais de trabalho, porque tinha que montar aí os dois circuitos, né? Acho que essa prova poderia ter sido feita em meia hora e não em uma semana, mas tudo bem. Então, no primeiro caso, em que nós temos as três resistências em paralelo, né, o resultado, o cálculo seria resistência equivalente, 1 sobre R equivalente, igual aí a 1/4 mais 1/6 mais 1/8, né? Então a gente tinha que fazer, poderia fazer o cálculo aí do maior, do menor divisor comum, ou eu, sinceramente, prefiro fazer isso assim. Onde é que eu chego em comum com eles? Eu consigo chegar em 24, né? Então, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 6, esse daqui em cima e embaixo por 4, e esse daqui em cima e embaixo por 3, eu vou chegar no denominador comum, que é 24, né? Então, ó, 6 vezes 4, 24, então 6 sobre 24, mais 6 vezes 4, 24, então 4 sobre 24, e 8 vezes 3, 24, então 3 sobre 24. Então, todos os denominadores iguais. 1 sobre a resistência equivalente vai ser, então, 6 mais 4 mais 3, dividido por 24, ou 13/24, ou ainda a resistência equivalente ao inverso disso, 24 dividido por 13, isso dá 1,85 ohms, aproximadamente. Tá? Então, essa seria a letra A. Como todos os resistores estão sujeitos a essa mesma diferença de potencial, então é fácil calcular o I1, I2 e I3, né? Nós temos, então, que 24 volts é igual a 4 da resistência R1, né, vezes a corrente I1. Logo, a corrente I1 é igual a 24 dividido por 4, que é igual a 6 amperes. Depois, os mesmos 24 igual a 6 vezes a corrente I2. Logo, I2 é igual a 24 dividido por 6, igual a 4 amperes. E, por último, 24 igual a 8 vezes I3. Logo, a corrente I3, 24 dividido por 8, igual a 3 amperes. E a corrente total, 13 amperes. Né? 6 mais 4 mais 3. Potências, então aqui seria a letra A, aqui a letra B e a letra C. Potência de cada um deles. Né? Potência a gente pode calcular ou pensando em corrente, ou pensando em resistência, enfim. Né? O importante é lembrar que potência é energia por carga vezes carga por tempo, ou seja, energia por tempo. Como a gente tinha aqui, agora a gente tem as correntes de cada um deles, fica mais fácil fazer o cálculo colocando P1 igual a 24 vezes 6, P2 igual a 24 vezes 4, e o P3 igual a 24 vezes 3. Logo, P1, 24 vezes 6, 144 watts. 24 vezes 4 dá 96 watts. E, por último, 24 vezes 3 dá 72 watts. Ok? Alguma dúvida nisso? Espero que não, né?
Deixa eu salvar. Com os mesmos dados, vocês tinham que fazer o cálculo agora com uma... Por que ele não está me deixando salvar? Não sei. Com uma composição diferente apenas, né? Agora a gente tem numa segunda situação, não todos em paralelo, mas dois em paralelo e um dos resistores em série com a outra dupla posicionada em paralelo. Lembrando que são os mesmos elementos do circuito, né? Vamos remover esse cara daqui. Vou trazer a outra composição. E a ideia é a mesma, tá? A diferença é que agora R1 e R3 estão em paralelo e essa composição em série com o R2. Então, eu preciso, primeiro, calcular quem é o equivalente entre 1 e 3 em paralelo. Tá? Então, R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre o R3, que é o 8. Aqui fica mais fácil ainda, né? Se a gente multiplica por 2 aqui e aqui, a gente já chega em 2 mais 1 oitavos, ou seja, 3 oitavos. Então, a resistência equivalente de 1 e 3 é de 8 terços, e isso vai ser somado com R2. Então, a resistência equivalente total é igual ao 6 do R2 mais 8 terços. Isso me dá 18 terços aqui, 18 com 8, 26. 26 dividido por 3 dá 12, se eu não fiz conta errada. Então, 6. Tem alguma coisa errada na minha conta. 6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, deixa eu ver o que vai acontecer. Por 3 e por 3, eu vou obter aqui 18 mais 8 dividido por 3. 18 mais 8 dá 26. Certo? 26 dividido por 3 dá 12. O que está acontecendo com a calculadora? Não sei. 8 dividido por 3, 2,67. Professor, Sim, cometi algum erro aqui. É 8,7 o resultado. Diga. se o senhor divide 8 entre 3, sai 2,666. Então, Isso. se o senhor suma 2,6 mais 6, seria Isso. 8,67, né? 8,67. Eu não estou entendendo que erro que eu cometi aqui quando fiz essa fração. É isso que eu fiquei curioso. Porque aqui eu fiz de cabeça pela fração e o resultado não bate. Aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, dá 18 terços. E aí eu somo... 18 mais 8... 26, né? Isso. 26 dividido por 3... 3 por 8, 24, né? Mas, Ah, não, tá errado a conta. Eu fiz como se fosse 36. Tá aqui. O resultado tá certo. Eu errei aqui, ó. 26 dividido por 3 não é 12. 36 dividido por 6 que é o 12. Isso que eu tava
procurando erro no lugar errado. Então dá aproximadamente 8,7, tá? Arredondando, 8,7 ohms a resistência total, e que é o que ele pede, resistência equivalente, e a gente pode agora calcular a corrente que passa aí por cada um deles, tá? O que muda agora nesse circuito? A gente tem no total, né, nós temos aqui 24 volts. Parte desses 24 volts vão ser gastos aqui e parte aqui. E aí, para calcular agora a corrente que passa por cada um deles, eu preciso saber quanto que fica com cada um, tá certo? O que a gente sabe, então, sobre esse circuito? A gente sabe que ele tem uma DDP total, né, de 24, que ele tem uma resistência total de 8,7, e a gente pode calcular a corrente total que passa no circuito, né? Como? A gente vai fazer o cálculo usando isso aqui, ó. U igual a R equivalente, vou colocar R total para não confundir, R total vezes a corrente total também, né? Então, nesse caso, nós temos que 24 é igual ao 8,7 vezes essa corrente total, que é a corrente que passa por aqui e que vai se dividir por R1 e R3, né? Esta corrente total, então 24 dividido por 8,7, dá aproximadamente 2,8 ampere. Com esse resultado, a gente pode calcular a DDP sobre o R2, tá? Porque a gente sabe que aqui, né, por aqui vai passar o... Tá certo. Por aqui vai passar o 2,8 ampere, mas a gente não sabe quanto vai passar por cada um deles aqui. Então, nós temos que o U sobre o resistor 2 vai ser igual a 6, que é a resistência dele, vezes o 2,8 ampere. Então, 6 vezes o 2,8, isso dá 16,8 volts. Então, sobre o 1 e o 3, nós temos o 24 subtraído 16,8. Ok? Então, nós temos uma DDP de 7,2. E aí, agora, com isso, a gente pode calcular a corrente que passa por cada um deles, tá? Então, a corrente que passa pelo resistor 2 é a total, porque ele é o cara que está ali em série, né? Então, I2 igual a I total, que é igual ao 2,8 ampere. Falta agora calcular o I1 e I3, tá? Deixa eu reduzir isso aqui para caber. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até agora? Então, agora que eu sei quanto vale a diferença de potencial, a gente pode calcular a corrente 1 e a corrente 3, tá? Como? 7,2 vai ser igual ao R1, 4 vezes I1. E o mesmo 7,2 vai ser igual ao 8 do R3 vezes o I3, tá? Então, I1, 7,2 dividido por 4, e I3, 7,2 dividido por 8. 7,2 dividido por 4 dá 1,8 ampere, e 7,2 dividido por 8 dá 0,9 ampere. Então, com isso, nós podemos dizer que I1, 1,8 ampere, I2, 0,9 ampere, e
Não, fiz a ordem errada, desculpa. I2, 2,8 ampere. Na verdade, tem um arredondamento aqui, né? 2,8 ampere. E o I3, 0,9 ampere. A rigor aqui eu deveria colocar, então, um 1 ou aqui 1,7, tá? Mas, dependendo de como vocês fizeram a conta, aí o arredondamento vai mexer nisso. E a potência dissipada, o I. Então, potência dissipada 1 é igual à diferença de potencial sobre 1, que é 7,2, vezes a corrente, 1,8. P2, 7... Não, P2 é o 16,8, desculpa. P2 está sujeito a 16,8 de tensão, corrente de 2,8. E o P3, 7,2 vezes 0,9. Então, o primeiro dá 7,2 vezes 1,8, quase 13, né? 12,96, 13 watts. 16,8 com 2,8. 47 e 7,2, 6,48, aproximadamente 6,5 watts. Tá? Então tá aí o número 5 feito para o segundo resistor. Aqui tem umas questões de arredondamento, né? Porque a rigor 1,8 mais 0,9 dá 2,7, não 2,8, mas isso é devido aos arredondamentos que foram feitos. Não tem problema aí para efeito da correção da prova, tá? Da avaliação de vocês. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Algum comentário? Professor, eu trabalhei com duas casas decimais aí, então, Não aconteceu esse problema, né? Não, aconteceu, eu tive que arredondar também, mas os resultados são próximos. Eu queria perguntar, Sim. normalmente com quanto você trabalha? Com uma casa, duas casas? Isso depende do grau de precisão do instrumento que você está usando. Tá? Se você tem um instrumento com 2 dígitos, você usa 2 dígitos. Se você, a grosso modo, né? Tem toda uma questão experimental que a gente ainda vai abordar, mas depende do número de dígitos que você pode usar dado o teu instrumento de medida. Trocando em miúdos, vamos pensar no seguinte. Aqui eu posso apagar já? Ok. Qual é a diferença entre usar, por exemplo, uma régua e um paquímetro? Não sei se todos já usaram um paquímetro. Quem não usou, eu tenho um vídeo mostrando como usar paquímetro, que está lá na playlist de mecânica. Depois eu posso mandar para quem quiser, tiver dúvida. Uma régua, ela tem como menor, né, pensando na régua comum que a gente usa aí no dia a dia, tá? A menor escala que a régua permite, ela lê até 1 milímetro, tá? Então a gente trabalha que essa régua pode ler, a gente pode ter uma avaliação visual até de metade disso. Então quando você trabalha com uma régua, você tem mais ou menos 0,5 milímetro de erro. Tá? Então você pode usar valores fragmentados de meio em meio. O que isso quer dizer? Uma leitura de uma régua milimetrada é 31 ou 31,5 ou 32 milímetros, tá?
E se eu tiver como resultado 31,8, você vai levar para 32. E se foi 31,4, você vai levar para 31, tá? Porque é o que a régua te permite. Um paquímetro bastante comum, não digital, analógico, ele lê até 0,05 milímetros. Então, aqui você pode fazer a leitura, por exemplo, né, de 31,05, 31,10, de 5 em 5 até o 32,00 milímetros. Tá? Então, vai depender do instrumento. No caso do circuito, vale a mesma regra. Você tem que olhar para o instrumento que você está usando e ver, ele é um instrumento que permite a leitura em 2 dígitos ou em 1 dígito só. E aí você vai ter que respeitar essa limitação de precisão do instrumento que você está usando. Por isso que não é uma resposta fácil no exercício teórico, onde esse limite não foi pré-estabelecido, tá? É por isso que eu tenho que admitir todas as respostas possíveis aí dentro de uma variação um pouco maior. Ficou confuso, Júlio? Não, está tudo bem. Não, Tá? sim, eu só que eu trabalhei com 2 casas, né? Mas está tudo bem. Nesse caso, poderia ter trabalhado com 2 ou com 1, porque eu não disse, o instrumento foi tal. O instrumento com... Na verdade, gente, quando vocês recebem uma informação completa, técnica, ela deve dizer o seguinte, o comprimento da bancada foi medido como 90 mais ou menos meio centímetro, tá? Então aqui eu tenho uma informação completa, inclusive de como que eu faço o arredondamento, por conta do limite de precisão que foi passado. Então, o diâmetro do tubo foi medido como 20,5 mais ou menos 0,5 milímetros. Né? Você já sabe que você não pode colocar no seu resultado nada que seja inferior a meio milímetro, porque você não tem precisão para ler isso. Agora, se fosse informado assim, o diâmetro é de 20,55, com mais ou menos 0,05, aí você tem que usar os 2 dígitos em milímetro. Então, na prática, você vai usar como arredondamento aquilo que o instrumento de medida te permite usar. Tá? Pessoal, sobre a prova, alguma dúvida? Nada. Eu vou então passar agora a corrigir as provas de cada um de vocês. Na medida em que eu for corrigindo ao longo do dia, elas vão entrando na nota de vocês, tá? Então eu deixo vocês aí livres para olhar os resultados da prova. Eu vou colocar ele lá na nossa... essas figuras, né? Eu vou parar a gravação, vou disponibilizar